Vamos fazer contato agora com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Olá, Glauco. Bom dia. Como vai? A gente vai bem aí dentro do possível, né, do contexto atual. E ontem, Portela, nós tivemos mais uma das lives do presidente Jair Bolsonaro com declarações bastante... até faltam adjetivos, né? Vou deixar você qualificar. Bom, ele disse ontem por 2 vezes que é fácil impor uma ditadura no Brasil, quando criticou ali governadores e prefeitos por adotarem medidas de isolamento social no combate à Covid-19 e fez também questão de ressaltar que é chefe das Forças Armadas e que poderia tomar uma medida extrema, sem especificar qual seria, se o povo quiser, nas palavras dele. Como é que você vê mais essa declaração, na verdade mais de uma declaração dentro da live ali do presidente Jair Bolsonaro, Portela? É preocupante, toda vez que o Bolsonaro abre a boca, né, a gente já se preocupa, no geral, seja quanto à questão da pandemia, seja quanto à questão econômica, a questão referente aos direitos humanos, né, qualquer fala do Bolsonaro já sempre nos causa certo temor, né? Porque a gente sabe que não virá algo decente, algo a favor do povo brasileiro, da soberania nacional, né? Algo a favor da saúde pública. E também nesse caso, a gente nunca vai ver o Bolsonaro falar algo a favor da democracia. Sempre o seu tom é um tom ameaçador, né? Um tom de colocar o povo brasileiro contra a parede, ameaçando do uso da força, seja do uso da força institucional através das Forças Armadas, seja o uso da força para-institucional, né, ou para-estatal, como o caso das milícias. Então, o Bolsonaro, quando era deputado, ele já fazia esse tipo de declaração. Nunca foi enfrentado nas suas declarações, né? Enquanto hoje a gente está assistindo aí o STF prendendo algumas figuras bolsonaristas, né, prendeu o Daniel Silveira, o deputado que faz discursos atacando as instituições democráticas, mas no passado o STF se omitiu, a Procuradoria-Geral da República se omitiu quando o Bolsonaro, enquanto deputado, fazia os seus discursos atentatórios à democracia. Como presidente, obviamente que ele se sente autorizado, né, por se achar o chefe supremo da nação, né, e como chefe supremo, não, na visão dele, não deve prestar contas das suas ações a nada e a ninguém. Então, como chefe supremo, ele agora usa dessa ameaça real, do uso da força, para coagir as instituições, coagir o povo brasileiro e coagir as instituições que minimamente estão fazendo algo para combater esse discurso autoritário, violento, que está tomando conta da ala da direita no Brasil. Também vimos não só o Bolsonaro fazendo esse tipo de discurso, mas os seus filhos, né, também sem qualquer tipo de consequência, não foram ameaçados de prisão, não veio nenhum inquérito apurando as suas condutas, né? E também vimos isso acontecer com generais que fazem parte do tal clube militar, que ameaçaram e continuam ameaçando de pegar em armas, né, de mobilizar as tropas para causar uma ruptura, que eles chamam ruptura institucional, né? O nome vamos dizer, um eufemismo para golpe, né? Então a gente viu aí recentemente o general Rocha Paiva, do Clube Militar, depois da decisão agora do STF que anulou o processo da Lava Jato em relação ao presidente Lula, por causa da incompetência processual da vara do Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, e esse Rocha Paiva fez declarações dizendo que era um absurdo isso, que estavam brincando com fogo, que qualquer momento poderia haver uma ruptura institucional. Então, o Bolsonaro, como presidente, agindo dessa maneira criminosa, tendo seus aliados, né, como os generais do clube militar, também agindo de maneira criminosa, é algo para nós nos preocuparmos. E a gente vê uma apatia das instituições que deveriam colocar limites a esse tipo de discurso e ação, né? Então, repito,
Onde está o Ministério Público Federal? Onde está o sistema de justiça que não toma nenhuma medida contra essas tentativas de armar um golpe, né? E um golpe patrocinado, inclusive, pelo próprio presidente, né? Então, as forças democráticas, progressistas no país devem, sim, ficar muito atentas a esse tipo de movimento, esse tipo de discurso, e fazer frente a ele, né? Mobilizar forças para marcar o território, dizer, aqui não vai ter golpe, aqui não vamos admitir de novo que aquela escuridão que se abateu no Brasil entre 64 e 85, ela volte a nos assombrar. E a gente percebe, né, Portela, não só pela live, mas também pelas atitudes no dia anterior, né, do presidente usar máscara em público, que houve ali uma reação evidente ao discurso do ex-presidente Lula. E nesse discurso ele falou, inclusive condenou a postura do general Vilas Boas, à época comandante do Exército, de ameaçar o Supremo Tribunal Federal por meio de uma postagem no Twitter. E disse que caso ele, Lula, fosse presidente, Vilas Boas teria sido exonerado, mas ainda falou que investiu nas Forças Armadas, que foi o presidente que mais investiu nos últimos tempos. Enfim, foi na verdade uma resposta ao general Vilas Boas e a sua atitude, que foi compreendida ali por diversos setores da sociedade como um limite para a atuação dos militares. E o Bolsonaro, fazendo uma resposta indireta a isso, disse o seguinte, Portela, repito, eu faço o que o povo quiser e digo mais, sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. Agora, essa crítica de esculhambar todo mundo, nós vivemos um momento de 64 a 85. Você decida aí o que achou daquele período. Pense, não vou entrar em detalhe aqui. Quer dizer, ele faz uma referência indireta, na verdade, né, quando fala de crítica de esculhambar todo mundo, o que não aconteceu, inclusive, para inflamar, na verdade, as Forças Armadas, ou pelo menos um segmento. Como é que você vê essa postura do presidente Jair Bolsonaro de botar aí mais água quente nessa fervura? Eu repito, é uma postura criminosa, que deveria ser enquadrada pelas instituições do sistema de justiça. É uma postura claramente fascista, né, antidemocrática, mais do que antidemocrática, é fascista, e que deve despertar a atenção da ala progressista dos movimentos sociais, né, que deve despertar essa consciência política na população brasileira do perigo que é flertar com um regime ditatorial de cunho fascista, como foi o regime que nos assombrou entre 64 e 85. E o Bolsonaro usa sempre dessa lembrança, né? Ele sempre relembra desse fato histórico, não para deplorar esse fato histórico, né? Mas sim para engrandecê-lo, né? Sempre usa dessa retórica com o fim de minar a frágil democracia brasileira, né? Fazendo ou manipulando o discurso e fazendo um setor da população acreditar que nós realmente tivemos um país pacífico e, né, civilizado, com progresso econômico durante os anos da ditadura civil-militar, o que é uma grande mentira, né? Qualquer pessoa pode consultar banco de dados para comparar as questões econômicas, sociais, né, os índices econômicos e sociais daquela época com a época de hoje, vai ver, de hoje não, né, porque hoje também, de novo, o governo na mão de militar, estamos num país destruído, mas compara com o período anterior, né, dos anos do governo do PT, e compara com aqueles anos 64 e 85, os índices econômicos sociais, né, além, claro, da questão da violência do Estado contra o cidadão, aquela violência do Estado desmesurada, aquela violência arbitrária, né, contra os cidadãos, e não era só contra os dissidentes políticos do regime, era contra qualquer cidadão, porque a violência do Estado, ela vai contaminando toda a estrutura estatal, né, a ponto de contaminar, por exemplo, a atuação de um guarda de trânsito até, né, acaba usando do seu poder de maneira ilimitada, porque sabe que nada vai acontecer, porque o Estado todo está sendo mobilizado para usar da violência como uma forma de organizar a sociedade. E nós estamos vendo isso novamente agora no governo Bolsonaro, né?
muitas pessoas dizem que nós não vivemos uma ditadura porque tivemos eleições, né? Um discurso extremamente ingênuo, porque só votar nas eleições, colocar o voto na urna, não significa que isso é uma expressão de democracia, né? A começar pelo fato de que nós tivemos eleições manipuladas, com a retirada do principal candidato à presidência da República do páreo, através de um processo político, né, no caso do presidente Lula, e manipulação com fake news, com uso de poder econômico, tudo de maneira ilícita nas eleições, conduzindo então o eleitorado, uma parte dele, a votar no Bolsonaro. Então, o que nós vemos hoje, Bolsonaro, né, como chefe da nação e usando do poder supremo que ele acha que tem para mobilizar forças de violência, né, mobilizar forças que encampem uma violência contra os cidadãos, é o que nós vimos em 64 e 85, a mesma coisa. É isso que ele está fazendo, ele quer repetir um modelo, claro, com suas diferenças, porque não podemos ser anacrônicos, dizendo que vai acontecer exatamente a mesma coisa do que aconteceu em 64 e 85, mas basicamente a retórica do Bolsonaro é uma retórica semelhante àquela que a gente viu no passado, e desperta sim nossa preocupação, porque não é algo para se dar menos atenção, dizer, uma brincadeira, ele é assim mesmo, ele fala o que vem na telha, mas não tem coragem de fazer. Não, é algo extremamente preocupante, nós temos que ficar atentos, assim como vocês fazem aqui na rádio, né, outros setores da mídia não tradicional também devem informar o público, alertar a população do perigo que é flertar com esse discurso, porque a violência vai se virar contra nós, cidadãos, né? Essa a ideia, é que nos coloque na posição de súditos que aceitem todos os desmandos do governo que está ali em prol da classe dominante, em prol da elite, que quer extrair o máximo de lucro da população, né? Forçando a população a trabalhar em troca de um salário mísero, sem poder reclamar, porque se for reclamar, protestar, vem bomba, vem tiro, a polícia desce o cacete e não vai ter o judiciário para socorrer, porque o judiciário também está alinhado com esse discurso. E a gente vendo outro aspecto, inclusive, do discurso, né, da fala do presidente Jair Bolsonaro na live de ontem, Portela, ele diz o seguinte: a pessoa com fome perde a razão, topa tudo, estamos segurando o Brasil, estou antevendo um problema sério no Brasil, não quero falar que problemas são esses, porque não quero que digam que estou estimulando a violência, mas teremos problemas sérios pela frente. Quando diz isso, na verdade, já é uma forma de estímulo à violência, e é curioso também, Portela, porque parece que ele não tem nada a ver com isso. Quando a gente vê, por exemplo, o governo dos Estados Unidos aprovando um pacote de ajuda de 1,9 trilhão de dólares, sendo que já investiu em ajuda direta para a população, principalmente a população mais pobre, 200 bilhões de dólares, e desse montante aí, pelo menos 400 bilhões de dólares, 2 trilhões e 200 bilhões de reais, né, fazendo a conversão aqui, que essa parcela da população vai receber ajuda. Nós vemos o auxílio emergencial aqui, a proposta do governo com limitação de 44 bilhões de reais. A oposição luta para mudar esse valor porque é absolutamente insuficiente, não vai chegar provavelmente nem a metade dos 600 reais, que foi uma conquista também obtida pela mobilização da sociedade e da própria oposição na implantação do auxílio emergencial. Então, Portela, quando a gente vê, né, essa irresponsabilidade do presidente, como se a responsabilidade pela suposta situação econômica fosse dos governadores, a gente pode dizer que o Bolsonaro aposta justamente nesse caos social para vir com esse discurso da ordem, esse discurso da violência, mais ou menos nos moldes do que aconteceu, claro, em outro contexto, em 64? Exatamente, o Bolsonaro está apostando nisso, né? Aí é o caldo do caos que vai colocá-lo naquela posição de salvador da pátria, né? É um discurso muito próprio desse tipo de figura fascista, né? Isso já aconteceu em outros momentos da história mundial, inclusive na Alemanha, né, com Hitler, na Itália com Mussolini, na Espanha com Franco, e no Brasil, sim, com os militares que tomaram o poder em 64, porque eles diziam isso, eles falavam que o país estava um caos, né, que a própria direita causava, que a própria burguesia estava causando, né, criava o caos para dizer, olha o caos que está o país, então precisamos colocar ordem
tomar o poder à força e salvar o país da destruição. E aqui é a mesma coisa, é a burguesia que está colocando o país nesse caos. É o Bolsonaro e seus asséculas, que são emissários da burguesia, que estão colocando o país nessa condição, deixando o país na penúria, depauperando o país, entregando todas as nossas riquezas a preço de banana para potências estrangeiras, né, tirando nossos direitos sociais, acabando com os serviços públicos, jogando as pessoas na miséria absoluta. Né? Olha aí o número de pessoas que estão na miséria, aumentou estrondosamente nos últimos anos, né? Desde quando começamos já antever ali que viria um golpe, a direita já começou a atuar para causar esse desarranjo econômico no país, para jogar a população na miséria e criar um grande exército de desempregados para que daí possam rebaixar os salários, porque no desespero do desemprego as pessoas aceitam trabalhar por qualquer coisa ganhando um pedaço de pão, né? Então os salários abaixaram, não teve reajuste real de salário mínimo, a inflação sobe, falta remédio, falta médico, falta tudo. E aí, claro que isso para a população é bastante problemático, porque vai criando uma sensação de desespero. E aí isso é o perigo, aí que nasce o perigo, porque é nessa desesperança, né, nessa destruição total, né, e que gera uma certa apatia também, né, na classe trabalhadora, que pode aparecer um discurso como esse do Bolsonaro, né, veja que ele já está de novo trazendo à baila esse discurso, aparece um discurso como esse e um setor da população pode entender que é dessa maneira que nós vamos resolver os problemas, acabando com a democracia, a frágil democracia, e colocando todos os poderes na mão de uma figura forte que vai conduzir o país rumo ao progresso, né, como se fosse o grande pai. Nós estamos numa situação muito complicada do ponto de vista econômico, né, de desespero da classe trabalhadora, que está vendo sua renda diminuir, tudo encarecer, e é preciso que as organizações de esquerda, partidos, sindicatos, movimentos sociais conquistem essa classe trabalhadora que está apática, que está desesperada, né? É preciso despertar a consciência política na classe trabalhadora, organizar a classe trabalhadora para fazer frente a esse discurso fascista que, em última análise, é um discurso que só vem para defender os interesses da classe dominante, escondendo-se atrás de uma máscara de salvação nacional, mas não é para salvar a nação, não é para salvar a classe trabalhadora, é para salvar os lucros da burguesia. Basta ver que aprovaram aí, antes de ontem, na Câmara dos Deputados, uma grande ajuda financeira aos bancos. E o Bolsonaro falou alguma coisa sobre isso, mas ele disse que não tem dinheiro para auxílio emergencial. Então veja a diferença, né? Para banco tem dinheiro, para salvar a classe trabalhadora, aí não tem dinheiro, aí vem o discurso fiscalista do Guedes para dizer, olha, dane-se, se salvem aí, faça o que puder para se salvar, porque não vai ter a torneira, como ele fala, do dinheiro público, né? Agora, Portela, a gente sabe que um dos fatores que possibilita que Jair Bolsonaro faça esse tipo de discurso e que possibilitou, inclusive, né, foi responsável também pela sua própria ascensão à presidência da República, é o fato do Brasil não ter realizado uma efetiva justiça de transição quando acabou ali a ditadura civil-militar, né? No Brasil tem uma transição democrática incompleta, não fez o acerto de contas com o seu próprio passado, como outros países que viveram situação semelhante fizeram. E ontem tivemos mais uma atitude do governo Bolsonaro que caminha nesse sentido, inclusive. O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, pasta de Damares Alves, anulou o status de anistiado político concedido a 156 pessoas. A justificativa foi que não foi devidamente comprovada a existência da perseguição exclusivamente política no ato concessivo. Como é que você viu essa atitude da ministra Damares nesse contexto que a gente vive? Você vê que é uma soma de coisas, né? É o Bolsonaro atiçando, né, com esse discurso de ruptura, entre aspas, institucional, de golpe, né? É o clube militar,
e seus generais também aderindo a esse discurso. É a Damares cancelando o status de refugiados das pessoas que foram perseguidas pelo regime militar. É uma soma de coisas que a gente vai vendo, olha, isso está se avolumando, isso está chegando próximo de uma ação real. O Bolsonaro, a gente lembra lá do golpe, né, quando ele foi votar a favor do golpe para retirar a presidenta Dilma, eleita, né, presidenta pelo segundo mandato. No voto da Câmara dele, o que ele fez? Ele ovacionou o Ustra, um torturador da ditadura. Isso não foi à toa. Isso já dava tônica do que viria pela frente, né? Eu lembro de assistir essa cena e pensei, meu Deus, o que nós estamos vivendo de novo no Brasil? O que virá pela frente não vai ser bom. Eu alertava as pessoas que estavam cegas. Eu, não, isso aí, isso acontece, impeachment, né? Chamado impeachment, eu que era golpe. Mas veja aí a figura que está crescendo. É o Bolsonaro, que defende a tortura, defende o extermínio de pessoas. Ele disse que a ditadura matou pouco, que a ditadura tinha que ter matado mais, que esse foi o erro da ditadura. Ele ataca a memória das pessoas mortas e desaparecidas na ditadura militar. Ele disse, enquanto deputado federal, que ele não era cachorro para ficar caçando osso, se referindo à pretensão das famílias dos desaparecidos políticos de que o Estado brasileiro mobilizasse seus recursos para fazer as buscas dos corpos dos desaparecidos. Pessoas que estão até hoje sem saber onde está o corpo do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua filha, que sumiram durante a ditadura, né? Houve o desaparecimento forçado dessa pessoa pelas agências estatais da ditadura militar. Então, esse desprezo que o Bolsonaro tem pelas pessoas que foram perseguidas pelo regime, vítimas de crimes contra a humanidade, é sintomático. Isso só revela o quanto de ódio que mobiliza, né, a psique desse cidadão, e que vai, obviamente, extravasar em políticas institucionais, a exemplo dessa política do Ministério comandado pela Damares, que não é nada afeita aos direitos humanos, não é nada afeita à democracia. E isso pode se aprofundar, né? Você bem colocou aqui uma das questões que nós deixamos de fora do debate político, né, nos últimos anos, né, assim, não ganhou corpo suficiente, foi a responsabilização dos agentes da ditadura. Era preciso revisar essa lei de anistia e permitir a punição de agentes torturadores, assassinos, estupradores que fizeram tudo o que fizeram com pessoas do povo brasileiro e saíram dando risada depois do fim do regime, ainda escrevendo livros defendendo os seus crimes, né? E que, aliás, estão aí todos eles em torno do Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro recebeu a viúva do Curió lá no Planalto, né? Que o Curió foi um agente da ditadura, brutal, assassino, e o Bolsonaro recebeu a família do Curió como uma forma de demonstração de afeto, né, a estas pessoas, dizendo, olha, é esse tipo de pessoa que é herói nacional, é esse tipo de cidadão que nós temos que engrandecer no país, né, que são pessoas assassinas, torturadoras, e isso, para a gente no Brasil, ainda é uma grande mácula, né, enquanto a gente olha nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Chile, já fizeram o seu dever de casa de punir os agentes da ditadura. Nós ainda continuamos patinando nisso. Não à toa que, por exemplo, no Uruguai, quando um general deu uma declaração na mídia falando sobre política, ele foi responsabilizado pelo sistema de justiça atual do Uruguai. Aqui não. Aqui no Brasil, os generais atacam a democracia à luz do dia, dizem para o povo brasileiro que vão mobilizar forças para dar um golpe dentro do golpe, e nada acontece. Então, isso é um sintoma de uma doença que nós temos na sociedade brasileira, né? Sintoma de um fascismo encalacrado que nós não conseguimos extirpar, mesmo depois da tal redemocratização. Uma doença grave da sociedade brasileira. Portela, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Bom trabalho.
Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.